Ética cristã. Parte I. A ética na formação pastoral. A batalha pelo ser humano nesta era pós-cristã dar-se-á no campo da ética. Não só porque o que está em pauta é a questão das finalidades, mas também porque é o único campo onde as forças pró-ser humano podem travá-la. A globalização já decidiu o rumo da vida humana nos campos econômicos e sociais, a sociedade já está estruturada de modo irreversível, independente das forças que assumam o poder nas nações, pois o que está em curso é supranacional. Resta, portanto, o campo da ética. Júlio Santa Ana, em Tempo e Presença, #295 em seu artigo Ética, 5 anos depois, nos dá um quadro sobre a questão ética nos relacionamentos internacionais. O crescimento da economia mundial e o desenvolvimento tecnológico já permitiria a diminuição da carga horária para os trabalhadores. Permitindo melhor desfrute do progresso, os empresários, entretanto, optaram pela dispensa de funcionários e, mais que isso, pela exclusão do mercado de toda uma massa de trabalhadores. No plano geopolítico, os Estados Unidos da América, dada sua inquestionável superioridade bélica, tornaram-se o xerife do mundo. Estão em condições de intervir em qualquer conflito mundial, garantindo, assim, um clima de paz, porém, só o fazem de acordo com os seus interesses particulares. A cultura que está sendo disseminada é a massa mídia, a cultura da classe dominante mundial. Sobreviverá o movimento cultural que se adaptar, que se inserir. Regis de Moraes, em Tempo e Presença, #295 no escrito, retomar a ética à luz de nosso tempo, reitera que a batalha a ser travada é ética. A proscrita de grande parte do século XX, a ética, voltou agindo discretamente. Discreta, mas eficientemente, diz ele. Insiste que esse é o caminho da esperança, nenhuma hora é hora de desistir. Sempre repito que nós podemos ter tentado muitas alternativas, mas com certeza não tentamos todas. Descreve, em relação ao Brasil, um quadro positivo, que passa pela deposição de um presidente da República, pelo fortalecimento sindical, pela indignação frente ao desmando político, pela reação frente a absurdos como as chacinas e atos estúpidos como o assassinato de Galdino, o índio Pataxó. Declara que essa batalha tem uma nova e decisiva frente, a questão das drogas. Por que declara que tudo isso é questão ética? Porque a ética, ethos em grego, designa a morada do homem, não é algo pronto, porém, é a busca de construir um abrigo permanente onde o homem se realize plenamente, ambiente que faça jus ao termo humano. Esta batalha encerra a busca de soluções estruturais e de conversões pessoais. Luiz Alberto Gomes de Souza, em Tempo e Presença, #295 em O Legado de Betinho, a ética na política. Chama-nos a atenção para o grande soldado pela ética surgido em solo pátrio, Betinho, mostrando como a opção deste pela sociedade. Num projeto suprapartidário despertou a nação para a consciência da possibilidade de construir uma sociedade igualitária, participativa, livre, diversa e solidária a partir da adoção de uma ética que estabelece o sentido do público como a busca do bem de todos e subordina o direito de alguns aos direitos da maioria. Deixou claro que esse é um caminho longo, que tem de ser percorrido com liberdade, principalmente em relação às amarras que impõem formas restritas de encaminhamento da coisa pública, como os partidos políticos. Numa consciência de que política é um exercício de vida que se baseia na crença de que a sociedade não está presa às garras de nenhum tipo de fatalismo, o que torna possível sonhar com transformações sociais profundas. Manfredo Araújo de Oliveira, em Tempo e Presença #295 no texto, Os Dilemas Éticos de uma Economia de Mercado, afirma que desemprego estrutural, crise ecológica e nova problemática da relação Norte-Sul são problemas extremamente sérios que revelam com toda clareza a dramaticidade dos dilemas éticos de uma economia de mercado capitalista. Se não formos capazes de enfrentar esses dilemas, talvez a sobrevivência do ser humano em nosso planeta se torne impossível. Isto porque desde Hobbes, a economia de mercado passou a ser considerada um sistema neutro de produção de riqueza onde a justa distribuição desta não está em pauta. Essa lógica cruel gerou um nível de desigualdade social insuportável, fragilizou as economias emergentes como estarrecidos estamos assistindo, comprometendo o ecossistema. Estamos frente a um dilema básico, a relação entre eficiência e justiça, uma batalha ética. Todas essas contribuições nos remetem para a necessidade da ética na formação pastoral, pois, como agente propagador e construtor do reino de Deus, o pastor é, eminentemente, um propagador da ética, ou talvez, deveríamos dizer de ética. O reino de Deus se propõe a ser a casa do homem onde o humano se concretiza.
José Adriano Filho, em seu texto, Denúncia dos causadores da ruína do povo, tempo e presença em #295, chama atenção para o fato de que o movimento profético dos séculos VIII e VII a.C. caracterizou-se marcadamente por essa pregação ética levada a efeito por meio da denúncia que, evocando o pacto, fazia lembrar à nação que o Deus da Bíblia é o Deus dos pequeninos. Além da denúncia, o pastor deve compreender que o pastorado, mais do que o cuidado pastoral da ovelha, enquanto indivíduo, tem de se caracterizar pela construção de modelos comunitários que exemplifiquem o que deve ser a casa do homem, isto é, que sejam paradigmas éticos. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte, MT 5.14, disse Jesus. O mesmo que reiteradas vezes pronunciou, eu, porém, vos digo numa campanha pela compreensão da ética proposta por Deus. O pastor precisa aprender que a atuação da igreja passa pela proposição de caminho que oriente o ser humano em seu devir pessoal e social. Que soberania divina, eleição, predestinação não tem nada a ver com fatalismo ou determinismo. O ser humano é coagente da história, por isso será julgado. O homem é responsável. É preciso compreender o papel da graça comum, que torna a vida e o progresso possíveis enquanto se desenrola a história da salvação. Ainda que a perfeição não seja passível de ser alcançada, a melhoria, o aprimoramento social é. A salvação tem de ser apreendida em seu papel social, pois salvação é sempre para e não apenas por. A ética tem de ocupar papel preponderante na formação pastoral, além do exposto, por ser categoria teleológica, ou seja, por fazer parte do capítulo que trata das finalidades. Por que e para o que somos? E esta é a matéria-prima da teologia. Esta só existe na forma que a conhecemos porque o ser humano perdeu a capacidade de responder essa questão. É claro, portanto, que o ministério pastoral é pró-ética, uma vez que não faria sentido falar de conversão se não houvesse para onde ir, ou melhor, para onde voltar. É claro, também, que isso afeta o todo humano, o indivíduo, a sociedade, a política, a economia, a cidade, o campo, todos os componentes do ethos da casa humana. O evangelho que ora assistimos é antiético, não constrói casa alguma, na medida que promove o individualismo alienante, a irresponsabilidade social e histórica. Nesse sentido, atenta contra a solidariedade e, quando age socialmente, opta pelo paternalismo da assistência social que não conscientiza, não desperta companheirismo e comunidade nem promove libertação. Não se dá conta de que há uma ação perversa de alienação em curso, cujo objetivo é fazer os pequeninos converterem-se não só aos seus opressores como aos meios de opressão. Realidade essa, muito bem retratada por Chico Buarque na letra. A novidade que há no brejo da cruz são as crianças se alimentarem de luz. Mas há milhões desses seres que se disfarçam tão bem. Ninguém pergunta de onde essa gente vem. Já não se lembram que há um brejo da cruz, que eram crianças e que comiam luz. Ou a ética faz parte da educação teológica ou teremos um evangelho antiético, anti-história e escravizador por individualista que será. E você? O que pensa sobre isso?